Boa noite. Vamos então começar o nosso encontro de hoje, neste ciclo de palestras. Então, nós vamos dar início, pedindo que o Espírito Santo nos ajude, nos inspire, nos dê condições de compreendermos o que a fé nos diz desse tema tão importante em termos de igreja, em termos de fé, em termos de vida humana. Senhor nosso Deus, que o vosso Espírito nos ajude, nos inspire, nos ilumine, para que possamos desenvolver a nossa fé, a compreensão da nossa fé neste encontro, de modo que ela venha nos fortalecer para que possamos testemunhá-la todos os dias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então, vamos começar. Hoje, então, quando nós pensamos este ciclo de palestras, eu até disse semana passada que, num primeiro momento, nós havíamos pensado numa perspectiva de 2 encontros, aliás, de 4 encontros, mas depois as circunstâncias nos colocaram aqui em 2 encontros. Então, privilegiamos Maria na dogmática cristã e hoje vamos desenvolver aqui Maria na devoção popular. Pode passar, Edilson. Então, em primeiro lugar, eu queria colocar alguns conceitos fundamentais da devoção mariana e depois refletir um pouco o que vem a ser, então, 2 das nossas devoções bastante conhecidas, que são aquela de Nossa Senhora Aparecida e aquela de Nossa Senhora de Guadalupe. Vocês podem me perguntar, mas você sendo pároco da Paróquia Nossa Senhora do Brasil, por que não colocou a devoção Nossa Senhora do Brasil? Porque pensei em fazer isso mais próximo da festa da padroeira, que será, então, no mês de setembro. E hoje nós temos 2 grandes devoções, né? A padroeira do Brasil e a padroeira da América Latina. Quando nós pensamos, então, na devoção mariana, eu creio que é preciso levar em conta alguns conceitos fundamentais. O primeiro deles é o significado teológico do culto a Maria. E quando eu falo significado teológico, é o significado que a teoria da fé dá ao culto a Maria. E a teoria da fé é eclesial, porque a fé que é refletida é sempre fé da comunidade cristã. É a fé da comunidade que se encontra com Cristo ressuscitado. Por isso, quando pensamos na teologia do culto a Maria, nós estamos pensando aquilo que reflete propriamente a comunidade de fé, a comunidade, a igreja a respeito de Maria. E quando pensamos na experiência no culto a Maria, nós pensamos na experiência cultual. E a experiência cultual é uma experiência devocional, porque nós não estamos falando, do ponto de vista da teologia, de uma deusa, mas nós estamos falando de uma figura na nossa fé, que uma mulher, que, portanto, tem uma relevância, aquilo que teologicamente se chama de história da salvação. E é em função da sua inserção na história da salvação que nós vamos aqui fazer o culto a Maria. Eu vou dizer depois, quer dizer, o culto a Maria não é de hoje. Não é coisa do século XX, a devoção mariana. Ela é de 20 séculos. Desde o início da comunidade cristã, desde o início da igreja, nós temos a experiência cultural. E é uma experiência devocional, de devoção. E quando nós pensamos na experiência devocional, nós pensamos numa experiência que é histórica. Por exemplo, a experiência a devoção à Nossa Senhora Aparecida é uma experiência histórica. E por ser uma experiência histórica, ela tem uma contextualização que é histórica, tanto no seu início,
quanto no seu desenvolvimento. A mesma coisa nós podemos pensar das devoções mais famosas, né, mais faladas, como Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, ou a devoção a Lourdes, por exemplo, que são devoções que nós conhecemos um pouco mais, né, mas que elas têm uma contextualização histórica. E quando eu falo isso, elas têm uma experiência de devoção, que se dá propriamente na história. E é desta experiência de devoção que nós vamos, então, pensar a nossa fé à luz com uma razão iluminada pela fé, vamos pensar a devoção. Eu diria que lá, na devoção, tem um conteúdo a ser pensado, que é à luz da fé, que é um conteúdo de fé devocional. E, portanto, pode haver, então, uma teologia devocional, ou seja, uma teoria da fé devocional. Um outro conceito importante, então, quer dizer, nós temos aqui uma teologia do culto a Maria. É entender que temos uma tradição devocional cultual, como eu dizia antes, já no Novo Testamento. Então, vamos aqui a alguns exemplos. Né? Quando nós compreendemos que o Novo Testamento é um produto histórico, quer dizer, o Novo Testamento nos traz a revelação enquanto experiência de revelação. Mas a literatura, como tal, é um produto histórico. Né? Os textos têm o seu contexto histórico, os textos têm a sua situação em que são gerados, têm os seus autores, têm os seus atores, têm os seus cenários. Então, nesse sentido, se nós pensarmos bem, o culto a Maria já existe no Novo Testamento à medida que nós visualizamos, por exemplo, a mulher vestida de sol no Apocalipse. É claro que, do ponto de vista teológico, aquela mulher simboliza tanto a igreja quanto a humanidade nova. Mas, do ponto de vista da situação de quem produziu aquela imagem, é o culto a Maria. Maria já era ali cultuada. O próprio episódio, o próprio fato de São Lucas valorizar Maria do jeito que ele valoriza, tanto no Evangelho quanto nos Atos dos Apóstolos. No Evangelho, por exemplo, nós temos aquilo que os estudiosos chamam de evangelhos da infância. Então, nós temos os episódios da anunciação a Maria, da visitação a Maria, a apresentação de Jesus no templo, né? E sem contar outras presenças de Maria, como, por exemplo, na própria paixão e morte de Jesus. Isto mostra o quanto Maria já era cultuada na comunidade cristã. A comunidade de Lucas é do ano 80, a comunidade do Apocalipse é do ano 90. Nos Atos dos Apóstolos, Lucas narra a presença de Maria no evento de Pentecostes. Maria estava com os discípulos. Então, aqui já tem uma devoção mariana no Novo Testamento, que as comunidades cristãs faziam. Na história do cristianismo, essa devoção é imensa, né? Principalmente entre os séculos XII até o século XVIII, XIX, talvez o XVIII aqui seja o nosso marco final. Mas a tradição é muito intensa, né? Nós vamos ter aqui, nesse período, uma imensidão de formas de procissão, de procissões marianas, né? São muitas as procissões marianas, começa-se então as procissões marianas, começa-se então a intensificar os títulos que são dados a Maria. E temos a especificidade latino-americana, né? E aqui é interessante nós observarmos, porque como a América Latina é um continente que emergiu a partir de um processo de colonização, tanto por parte espanhola quanto por parte portuguesa, a imagem de Maria é trazida para o nosso continente. E é trazida
quando eu falo imagem, né, não só a imagem estátua, mas a imagem como figura, que é trazida para a devoção. Então, nós vamos ter aqui a devoção mariana, por exemplo. Quando os portugueses chegam no Brasil, eles chegam com uma imagem de Nossa Senhora, e conquistando, entrando na cidade de Porto Seguro, por exemplo, eles entram com uma imagem de Nossa Senhora, que é a Nossa Senhora da Conquista. Né? A Nossa Senhora de Guadalupe, por exemplo, no México, né? Que é outra devoção muito interessante, eu vou falar dela daqui a pouquinho, e a Nossa Senhora Aparecida, aqui no Brasil. Né? De modo que a Nossa Senhora Aparecida é uma devoção também que tem aqui, que traz as marcas de Nossa Senhora na presença do povo brasileiro. Né? Tem um autor que eu estou estudando, um jesuíta, que foi meu professor também em Roma, né? Eu fiz um seminário com ele, de uma disciplina de filosofia hermenêutica, e ele se chama, faleceu ano passado, Juan Carlos Scanoni, era muito amigo do Papa Francisco, foi professor do Papa Francisco, inclusive. E o Scanoni tem um trabalho sobre a religiosidade popular na Argentina, e ele mostra como que a imagem de Nossa Senhora, de diversas formas, principalmente de Nossa Senhora da Conceição, está presente no povo argentino, especialmente naqueles momentos em que ocorre aquilo que os antropólogos chamam de sincretismo cultural. Quer dizer, a Argentina, assim como o povo brasileiro, tem uma cultura sincrética, né? Então une, por exemplo, os indígenas com os imigrantes europeus, especialmente italianos. Né? Eu, por exemplo, quando fui a Buenos Aires em 2016, eu fui visitar um museu perto do campo do Boca Juniors. E qual não foi o meu espanto que o museu apontava, historicamente, para origens indígenas do tango. Né? Então, o tango que se configura hoje na cultura argentina, ele tem origens indígenas. Né? E tem origens, quer dizer, se a gente pensa nas culturas indígenas e a sua relação, por exemplo, com o cristianismo no meio do povo, seja o povo brasileiro, seja o povo de outras nações latino-americanas, nós vamos encontrar um sincretismo religioso muito grande. Né? É o caso típico de Nossa Senhora de Guadalupe, e também Nossa Senhora Aparecida um pouquinho diferente, mas a Nossa Senhora de Guadalupe é muito sincrético, quer dizer, é uma mistura de culturas religiosas. Pode passar. Um outro conceito importante é o conceito de evangelização e devoção mariana. A missão da igreja é evangelizar. Quer dizer, a igreja, nós estamos aqui celebrando Pentecostes, vamos celebrar a Trindade, né? Celebramos alguns dias atrás a Ascensão. São festas que mostram não só a revelação de Deus em Jesus Cristo, por vontade do Pai na ação do Espírito, mas mostram também a própria presença da igreja como aquela que leva a Deus às pessoas, que leva o Evangelho de Jesus Cristo. Então, a missão da igreja é evangelizar, é anunciar e testemunhar o Evangelho. E esta missão não é apenas de doutrina, mas ela é de vivência, ela é de testemunho. E quando se vai evangelizar, quem evangeliza se encontra com a pessoa, com as pessoas que serão evangelizadas, que possuem a sua respectiva cultura. Eu diria que no processo de evangelização, as culturas do evangelizador e de quem é evangelizado, evangelizada, se encontram. E neste encontro, quem está sendo evangelizado também tem experiências. Então, na evangelização, se apropria da experiência devocional. Né? Todos nós aqui somos de comunidade,
A minha origem de comunidade é de uma comunidade que surgiu de grupos de rua. O bairro onde onde nós fomos morar, era um bairro que não tinha igreja ainda. E a comunidade foi se formando a partir de um cristianismo que foi se instaurando nas casas. Eu mesmo celebrei a minha primeira missa numa comunidade que foi formada desse jeito. E quanto que a gente chegava nas casas, e tinha lá uma imagem de Nossa Senhora. A gente ia fazer uma reunião de círculo bíblico e tinha uma imagem de Nossa Senhora, seja ela qual for. Então, aqui, no próprio processo de evangelização, nós nos apropriamos da experiência devocional. Porque a devoção, ela é antes mesmo de qualquer institucionalização de comunidade cristã. Podem olhar. As origens das nossas comunidades não são anteriores à experiência devocional das nossas casas, das nossas famílias e etc. Há também quando se articula evangelização e devoção mariana, há uma catequese mariana, uma catequese mariológica. E aqui é interessante a gente entender, eu gosto muito de dizer isso, há um lugar próprio de Maria na liturgia cristã. Às vezes as pessoas vêm e me falam assim, eu queria que cantasse a Ave Maria, por exemplo, em casamento, quero que canta na hora das alianças. Tudo bem, você pode querer, agora liturgicamente você tem que saber o que é correto, é no final. O lugar de Maria numa liturgia que não é propriamente mariana, é no final. Agora, na catequese, seja de crianças, seja de adultos, de adolescentes, de jovens, Maria tem um lugar. Nós temos que ter encontros específicos de catequese mariana, porque Maria é agraciada, Maria diz sim a Deus, Maria é aquela que acompanha Jesus, é aquela que acompanha Jesus na cruz, é aquela que está em Pentecostes. Por isso que o Papa Paulo VI chamou Maria de Mãe da Igreja, e o Papa Francisco colocou a festa litúrgica de Maria, Mãe da Igreja, na segunda-feira depois de Pentecostes. E, na relação entre evangelização e devoção mariana, temos que lembrar aqui a relação entre Mariologia e a Eclesiologia, quer dizer, entre Maria e a Igreja. É extremamente importante. Ontem eu participei de uma reunião de professores da PUC, professores de teologia, é um grupo que nós estamos reestruturando o projeto pedagógico do curso de teologia, e aí saiu essa discussão. Qual é o lugar da Mariologia? Porque a gente tinha um professor, antigamente, que hoje é bispo, que ele dizia, a Mariologia tem que ser um tratado único, à parte. E eu, por exemplo, sempre defendi a linha do Vaticano II. A Mariologia conclui a Eclesiologia. Maria é a conclusão da igreja. Porque Maria é ícone de igreja. Maria foi agraciada, recebeu o Espírito Santo, colocou-se como serva do Senhor, assumiu a missão. Então, tudo que a igreja tem que fazer. Se a igreja se relaciona com Cristo olhando para Maria, ela tem ali uma comunidade de discípulos e discípulas missionários, de servos e servas do Senhor. Pode passar. Então, com esses conceitos, vamos tentar entender um pouquinho aqui duas devoções. A devoção de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, e a devoção de Nossa Senhora Aparecida. Eu vou pedir desculpas para vocês, porque eu estou aqui na igreja, Nossa Senhora do Brasil. E eu acabei deixando na minha casa os textos que eu tenho das narrativas, tanto de Nossa Senhora de Guadalupe, quanto de Nossa Senhora Aparecida. São textos naqueles papéis amarelados, de antigamente, e que eu tenho guardado, eu preciso digitalizar aquilo. Hoje já tem gente fazendo, colocando as coisas, digitalizando, colocando na internet.
Está muito fácil para pesquisar, mas eu acabei que não tenho isso. Mas depois eu posso até passar para vocês, passo para o Ademilson, preciso escanear, passo para o Ademilson, e que é interessante a gente ver a narrativa, né, das conversas do Dieguito com Nossa Senhora, no caso de Guadalupe. Bom, Nossa Senhora de Guadalupe, o contexto é Guadalupe, no México, dia 9 de dezembro de 1531. A aldeia é a de Cuautitlán, e o índio, que é onde morava o índio Juan Diego. A reprodução das narrativas, das conversas entre a senhora e Juan Diego é de 1533, em Nahuatl. O índio Antônio Valeriano, que era aluno dos jesuítas em Tlatelolco, é quem faz a narrativa, né? Então a gente tem que entender assim, não foi Juan Diego que narrou, mas foi o índio Antônio Valeriano, e era um índio cristão. Ele era um aluno dos jesuítas em Tlatelolco. Pode passar. O texto, né? Bom, o que a gente tem aqui? Né? Uma preparação da natureza e sua transformação aos olhos do vidente em algo de maravilhoso e inédito. Bom, rapidamente, do que se trata, né? Nós temos o monte onde está a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe. Ali, Juan Diego esteve numa certa ocasião e teve uma visão. Nessa visão, ele então vê o que nós chamamos de Nossa Senhora de Guadalupe. É uma senhora com uma roupa apropriadamente indígena, com traços indígenas, e que chama Dieguito. Assim é chamado, Dieguito hijo mío. Dieguito, meu filho. Então, ela o chama e lhe faz um pedido. Depois de saudações mútuas, ela faz um pedido a Juan Diego. É de que ele se dirigisse ao bispo e pedisse ao bispo para construir uma igreja em honra de Nossa Senhora naquele monte. Evidentemente que Juan Diego resiste, né? E se a gente olha na Bíblia, tantas resistências, propriamente Maria, quando recebeu o anúncio do anjo Gabriel, ela também resistiu, ela também disse, como é que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Ele resiste, mas ela insiste, e até que ele vai ao bispo. O bispo recebe o índio, algo que é também inédito, recebe o índio. Por que eu digo que é inédito? Porque em 1531, a concepção oficial de indígenas, de índio, é que o índio é um animal parecido com o humano, mas não é humano. Em 1537, é que o Papa Paulo III reconheceu que o índio tem alma humana. Alma. E, portanto, o índio é ser humano. Então, 1531 não tem um reconhecimento oficial. Apesar dos indígenas existirem, apesar deles... o Antônio Valeriano era aluno dos jesuítas, mas não há uma posição oficial de que eles eram humanos. É só em 1537, com a bula do Papa Paulo III. Então, o bispo recebe Juan Diego, que diz que viu Nossa Senhora no monte, e nesse monte ele teria ouvido o seu pedido de construir uma igreja em homenagem, em honra a ela. O bispo, evidentemente,
ri de Dieguito, mas pelo que entendo da narrativa, é um riso carinhoso, não é aquele riso irônico e desprezível, mas o bispo entende que o Juan Diego estava tendo algum tipo de alucinação. Nesse momento ele chega, nesse primeiro encontro, ele chega a pôr as mãos, a mão no rosto de Dieguito, para saber se ele estava com febre. Dieguito, então, tem uma resposta negativa e volta para a sua senhora. No outro dia, encontra-se com ela e diz que o bispo negou. E ela insiste. Ela insiste que ele vá até o bispo. Nova resposta negativa. Pela terceira vez, Dieguito vai até o bispo. E o bispo já estava ficando chateado com aquela insistência, porque entendia que se tratava de um índio alucinado, que não estava bem com a sua estrutura psíquica, talvez doente. E é quando acontece aquele episódio que nós conhecemos, né? É quando, então, Juan Diego abre a sua vestimenta e ali tem a imagem de Nossa Senhora e a imagem toda com rosas. Então, é aí que o bispo acaba acreditando, e o rosto que se tem de Nossa Senhora é um rosto de traços indígenas, muito parecido com uma das deusas daquela etnia. A partir daí, a igreja é construída e a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe começa, e hoje é uma das devoções mais importantes e mais populares de todo o mundo. É interessante notar aqui uma permanência constante daquilo que é extraordinário na narrativa. Quais são as características? Ou seja, o extraordinário está aí, né? A conversa de Nossa Senhora com Dieguito indo até o bispo, que não era algo comum, um índio ser recebido pelo bispo, né? E o milagre da imagem de Nossa Senhora das Rosas, que convenceu o bispo a construir tal igreja. Quais são as características dessa epifania, dessa manifestação? Bom, primeiro, temos aqui uma linguagem analógica, né? O que é a linguagem de analogia da fé? É uma linguagem em que se faz a aproximação, a comparação. Então, a narrativa, ela mostra muita proximidade em termos de manifestação reveladora, né? Então, essa é a linguagem utilizada. Segundo ponto importante, o lugar do acontecimento, né? Desculpa, eu conservei aqui em latim, locus. O lugar do acontecimento é a pobreza. O índio é pobre. O índio não é nem considerado humano naquele momento. Então, é a pobreza, e daí a analogia, que é o lugar do acontecimento. Tem exigências éticas. Ou seja, Nossa Senhora envia o índio até o bispo. E o bispo, por sua vez, apesar de não acreditar num primeiro momento em Dieguito, o bispo tem ética com ele, o recebe, o escuta, e depois fica convencido a partir do milagre ocorrido. Ele poderia até negar aquele milagre, mas ele se convence pelo milagre feito. Outra característica, a alteridade. Não é uma Nossa Senhora europeia que aqui se manifesta. É uma Nossa Senhora outra. É uma Nossa Senhora diferente. Ela tem características indígenas. Então o Evangelho é aqui inculturado. Quer dizer, o Evangelho se manifesta, aparece a partir da cultura em que é anunciado. Outra característica que essa me parece a mais marcante,
o afeto entre a Virgem e o índio Juan Diego. Há um afeto muito grande. Os dois se aproximam, os dois têm carinho, têm afetividade um pelo outro. E a construção da igreja é um templo em lugar indígena. Então não é um templo em lugar de europeus que estão na América Latina, mas um lugar onde estão os indígenas. Quer dizer, o evangelho está sendo enculturado, está sendo assumido pela cultura originária dos indígenas. Pode passar. Então, a outra devoção, então aqui, para concluir, Nossa Senhora de Guadalupe, quer dizer, é uma devoção que aponta propriamente a originalidade dela, está em ter a imagem de Nossa Senhora, a mãe de Jesus, que já havia sido proclamada como mãe de Deus, como virgem, mãe da humanidade, no caso do Novo Testamento, e ela está aqui numa estampa indígena. A outra devoção é a devoção de Nossa Senhora Aparecida, que nós bem conhecemos. Século XVIII, 1717, em outubro de 1717. Então, para obsequiar o conde de Assumar, governador da capitania de São Paulo, em visita a Guaratinguetá, a Câmara local solicitou que pescadores fizessem uma boa provisão de peixes, em vista dos banquetes a serem oferecidos. Pescador João Alves e 2 companheiros não conseguiram pescar peixe algum nas proximidades do porto de Itaguaçu, Rio Paraíba. Decepcionados com a má sorte, lançam novamente as redes e encontram a Virgem Imaculada Conceição em 2 momentos, corpo e cabeça. Ora, em seguida, a pesca foi abundante. Então, esse é um fato de onde parte a tradição, a devoção mariana. A partir dali, essas pessoas, esses pescadores, constroem uma capelinha para Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Aqui tem várias coisas que se diz, né? Vocês já ouviram mais do que eu, talvez. Uma delas é que, de tanto acender velas, a imagem ficou negra, ficou preta. Há também quem diga na narrativa que quando a imagem aparece no rio, ela aparece já preta. Não podemos nos esquecer que século XVIII no Brasil é século de escravidão. E, com a devoção, milagres vão acontecendo. Então, um dos mais comentados no século XVIII é a pessoa que se engasgou com uma espinha de peixe. E todos nós sabemos, uma espinha grande de peixe aqui na garganta vai nos sufocar e pode nos matar. E a oração a Nossa Senhora teria livrado o sujeito de tal sorte, né? Teria livrado a pessoa da morte. E muitos outros milagres foram acontecendo. Pode passar. O culto a Nossa Senhora Aparecida é expandido. Então, ele começa primeiro de Imaculada Conceição, aí ele vai para Nossa Senhora Aparecida, porque ela apareceu aos pescadores. Os templos são construídos. Depois, a própria igreja vai reconhecer Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil, em 1930, né? 31. A igreja vai reconhecer. E os templos, né? A Basílica Antiga, depois a Basílica Atual, são construídos. Mas eu quero chamar a atenção aqui na devoção, porque é uma devoção que vem desde o século XVIII. Claro que ela é mais recente do que a de Nossa Senhora de Guadalupe.
Mas é uma devoção que ela foi desenvolvendo o quê? A aproximação das pessoas com Nossa Senhora Aparecida e desenvolvendo com isso um afeto muito grande. Né? Então, são pedidos a Nossa Senhora Aparecida, são promessas feitas, são promessas cumpridas, são graças, são intercessões recebidas, e vai se criando um aparato imenso de devoção. Né? Então, em torno da cidade de Aparecida, quer dizer, a cidade de Aparecida se tornou, né, uma cidade santa, assim como é Guadalupe. Né? Por exemplo, né, eu fui para Aparecida a primeira vez em 1977. Né? E é engraçado como eu fui. Eu não fui como romeiro no primeiro momento. Né? O meu avô, os meus tios, minha mãe, eles iam, quando solteira, né? Minha mãe ia para Aparecida. Os meus tios, meu avô faziam romarias, tanto aqui para Pirapora quanto para Aparecida. Eles iam a pé, já naquela época. Mas eu fui aos 11 anos, e fui porque tinha um jogo de campeonato da Inter de Limeira, em 77, em Guaratinguetá, que era um jogo decisivo. E meu pai era torcedor da Inter, quis ir para lá, e o ônibus foi um dia antes para passar primeiro em Aparecida do Norte. Né? E foi aí que me chamou a atenção, eu tinha 11 anos, volto a dizer. Me chamou a atenção aqui quando eu fui na Sala dos Milagres. Né? Quando fui na Sala dos Milagres e vi aquelas fotografias todas, roupas de pessoas ali, e eu perguntei para o meu pai, o que é tudo isso, pai? Isso aqui são pedidos que as pessoas fizeram, tiveram o alcance dos pedidos e vieram pagar as promessas, trazendo fotografia. E aí ele contou uma coisa muito interessante, né? Porque o meu irmão mais velho, quando nasceu, teve muitas dificuldades para nascer. Naquela época se fazia o parto em casa, muitas vezes. E a minha mãe desmaiou 4 vezes para ter meu irmão. Meu irmão era imenso, já naquela época. Né? Já era grande. E minha mãe teve dificuldades para fazê-lo nascer. Ela desmaiou. E meu pai, naquela aflição, fez uma promessa à Nossa Senhora Aparecida. E se meu irmão e minha mãe sobrevivessem, ele subiria todo o Monte do Cruzeiro com o meu irmão aqui no pescoço. E daí ele contou aquilo para a gente. E ele falou para o meu irmão assim, olha, você era uma criança muito grande, pesada. Né? Você tinha 2 anos, eu carreguei você todo o Monte do Cruzeiro aqui. E eu estou dando esse exemplo, pessoal, porque isso é Nossa Senhora Aparecida devotada. Né? As pessoas têm um afeto muito grande com ela. Ela é a santa dos brasileiros. Né? O Papa Francisco fica maravilhado com Nossa Senhora Aparecida. Ele diz, não é só a santa dos brasileiros. É do mundo inteiro. Né? Então, o que nós vamos ter aqui? Né? A devoção é muito grande. E se nós contarmos, por exemplo, o número de comunidades com o nome de Nossa Senhora Aparecida, não dá para contar no Brasil. Né? E eu conversava com um professor mexicano, da Universidade Católica da Cidade do México, e ele dizia que a piedade à Nossa Senhora, a devoção à Nossa Senhora Aparecida, é maior do que a devoção à Nossa Senhora de Guadalupe, em termos de país. Né? E que o número de igrejas com o nome de Nossa Senhora Aparecida é maior também do que de Nossa Senhora de Guadalupe. Apesar de Nossa Senhora de Guadalupe ser a padroeira da América Latina.
Então, aqui é uma intensidade de devoção popular, né? Promessas feitas, promessas cumpridas, em função de intercessões recebidas. Que teologia nós vamos ter aqui? Bom, primeiro, né, uma epifania mariana. Maria também se manifesta. E ela se manifesta assumindo o lugar da pobreza, lá onde estão os pescadores. E ela se manifesta negra. Ela se manifesta preta. Porque ela se manifesta dentro de um contexto de escravidão dos africanos, dos afro-brasileiros aqui no Brasil, né? Dos africanos e dos afro-brasileiros. Há uma relação afetiva também no culto e na devoção. É interessante que aqui nós não temos a narrativa de diálogo, como tem na Nossa Senhora de Guadalupe. Mas o diálogo aqui se dá no silêncio dos devotos, se dá na corporeidade dos devotos. Quer dizer, eu me lembro também dessa primeira vez que eu fui à Basílica de Aparecida, e vi uma pessoa subindo o Monte do Cruzeiro de joelhos. Então, aqui é uma relação afetiva no culto e na devoção. Ela se manifesta como mãe dos pobres e uma mãe providente, porque ela dá os peixes. É Maria da Providência. Pode passar. Então, aqui terminando, algumas implicações, né? Primeiro que na devoção mariana, e nesses dois exemplos aqui dados, Maria, mãe dos pobres. Se nós olharmos à luz do Concílio Vaticano II, que é a Mariologia coroa a eclesiologia, o último capítulo sobre a igreja, então de Maria, mãe dos pobres, nós temos igreja dos pobres também. E quando se fala de igreja dos pobres, aqui não há nenhuma exclusão, né? nem Maria dos pobres, nem igreja dos pobres. Mas acontece, por quê? Porque a pobreza é vista de três maneiras. Pelo âmbito social, econômico, político, pelo âmbito da espiritualidade. Então, o primeiro âmbito, a pobreza é carência. O segundo âmbito, que é o da espiritualidade, a pobreza é um jeito de ser, é a humildade, é a maneira de ser, de se comportar, de se posicionar. E terceiro conceito de pobres é que a pobreza é o compromisso de compaixão e solidariedade com os sofredores deste mundo. Aqui temos também uma Maria da evangelização. Tanto no caso de Nossa Senhora de Guadalupe, quanto no caso de Nossa Senhora Aparecida, né? Nós temos um processo de evangelização. O evangelho está sendo transmitido, está sendo acolhido como boa notícia a partir da cultura originária. No caso de Guadalupe, da cultura originária dos indígenas. No caso de Aparecida, da cultura originária dos pescadores brasileiros. Então é uma evangelização enculturada. Isso acontece também em Fátima, né? A Nossa Senhora de Fátima tem um rosto de criança portuguesa, né? E ela aparece no contexto no final da Primeira Guerra Mundial, né? Há quem diga que Medjugorje também é uma aparição mais recente, mas Nossa Senhora de Medjugorje é uma tradição aqui no contexto de uma Iugoslávia em guerra, né? E é bom nós lembrarmos, né, que a Iugoslávia acabou, quer dizer, ela se repartiu aqui em Sérvia, Montenegro, Croácia, né? Eu na Itália tive quando eu fazia aula de italiano em Roma, né, frequentei uma escola de língua italiana por 1 ano, e lá conheci uma colega de classe, não lembro mais o nome dela, mas ela vinha da antiga Iugoslávia.
Eu não vou me lembrar de que parte que ela era, né? Mas ela dizia que, ela falava que a guerra era uma coisa horrorosa, né? Ela viu a irmã ser morta na guerra. E ela dizia que a tradição de Medjugorje era uma forma de aliviar as pessoas do sofrimento da guerra, né? Mesmo para quem não acreditava na aparição dela. Mas, de toda forma, Maria aparece como aquela que evangeliza, e evangeliza de maneira inculturada. Maria do afeto, é a igreja da proximidade, né? Então, aqui Maria é aquela que tem afeto, né? Ela, no caso de Guadalupe, ela chama Juan Diego de Dieguito, e ele chama Nossa Senhora de Senhora minha Senhora. Ela é Maria da Providência, porque ela é providente com os pescadores de Aparecida, ela é providente com os indígenas de Guadalupe. Então é uma igreja providente que daí brota, uma igreja inserida no mundo, uma igreja que se importa com o mundo, uma igreja que fica indignada com as injustiças, com a morte prematura no mundo, com o sofrimento presente no mundo, se torna uma igreja da providência compassiva, solidária e que busca a instauração da fraternidade. Pode passar? E para terminar, eu diria que a leitura que nós fazemos da devoção mariana articula a Mariologia, né, que é o estudo teológico sobre Maria, com a eclesiologia, o estudo teológico sobre a Igreja. Uma Mariologia devocional se concentra na religiosidade do povo, não se concentra na nossa piedade, se concentra no nosso afeto para com Maria, se concentra nos nossos diálogos com Maria. É uma Mariologia que mostra a maternidade mariana e a maestria de Maria. Ela ensina. E ela é nossa mãe. E nesse tipo de devoção, de Mariologia devocional, o centro é o ser humano. Eu coloquei humanocentrismo. O ser humano é o centro. É Maria que se preocupa com o ser humano. É Maria que se preocupa menos com as estruturas jurídicas e muito mais com a humanidade de cada pessoa. É disso que brota uma religiosidade profunda. Quanto mais profundo esse tipo de religiosidade, mais é humanista esta religiosidade. E um segundo elemento de conclusão, eu diria que na devoção mariana aparece também Maria como ícone de igreja. Quer dizer, Maria, mãe dos pobres, a igreja dos pobres, como eu disse antes. Não é uma Maria individualista, nem egoísta, mas é uma Maria que se volta para os outros. Nós vamos até Nossa Senhora para que ela nos ajude, para que ela nos auxilie. Então tem uma primazia daquilo que é comunitário. Aquilo que é comunitário. E, por fim, a igreja, Maria como ícone de igreja, tem uma igreja vista a partir do feminino. Então, uma igreja da ternura, uma igreja da compaixão. Não é essa igreja da força, essa igreja da imposição, mas é uma igreja terna, compassiva, misericordiosa, né? Uma das funções do feminino na nossa vida, tanto para nós homens quanto para as mulheres, é que suscita dentro de nós ternura e compaixão. São características da nossa feminilidade. Então, a igreja concebida a partir do feminino é a igreja terna, né? Não é a igreja que acolhe, é a igreja que cuida, é a igreja da compaixão, é a igreja da misericórdia, é a igreja de Jesus, que encontrou em Maria
seu ícone. E sendo Maria ícone de igreja, ela, Imaculada Conceição, também igreja agraciada. Ela, Senhora da Assunção, também igreja que evangelizando sobe aos céus como Maria. Muito obrigado. Então agora eu deixo para vocês aqui a palavra, para que vocês coloquem e possam fazer alguma pergunta. Se eu puder e souber responder, eu responderei. Alguém quer dizer alguma coisa? Padre, boa noite. Oi, Maria. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Quanto à coroação de Nossa Senhora, né, que é um costume tão característico das nossas comunidades, né? Ela entraria dentro desse contexto da devoção mariana? Como... Entra, é outra devoção, Nossa Senhora Rainha. Né? Agora, aqui tem... Você ia falar mais alguma coisa, Maria? Não, eu queria só saber se caracteriza... Não, entra, caracteriza, porque assim... Bom, uma primeira coisa importante é que a devoção mariana não é algo paralelo ou à parte da revelação bíblica e da própria tradição. Ela pode ter elementos diferentes, mas nós vamos encontrar, por exemplo, essa imagem de Nossa Senhora Rainha, ela tem tanto, por exemplo, com os conquistadores espanhóis quanto com os conquistadores portugueses. Né? Mas ela tem também, por exemplo, em comunidades cristãs africanas. Porque aqui é importante, Maria, uma das coisas que me leva a pensar uma mulher vestida de sol no Apocalipse, porque ali é a expressão de uma devoção mariana da comunidade da época, é o fato de que eles uniram a figura da mãe de Jesus com uma deusa mãe do Império Romano. Então, no sincretismo cultural e religioso, tem-se a mulher vestida de sol. Né? E essa mulher vestida de sol é a rainha, ela tem a coroa. Né? É claro que, teologicamente, o Apocalipse tem uma linguagem simbólica. Né? Então, aqui nós vamos ter a coroa é de 12 estrelas. E o número 12 é o número das tribos de Israel e o número dos 12 apóstolos. Né? Então, essa mulher é o povo de Deus em marcha. E o povo de Deus glorioso, porque está vestido de sol com a lua debaixo dos pés. Né? E diante dela tem um dragão. Né? O dragão, que tem 7 cabeças, e que tem uma cauda que varre 1/3 das estrelas. Né? Todo mundo pensa assim, nossa, que dragão forte. Né? Ele varre 1/3 das estrelas, mas atenção que ele tem 10 chifres. O chifre é o símbolo do poder, mas o número 10 é o número da parcialidade. Então, é só 1/3 que ele consegue varrer, não mais. E a mulher vestida de sol está grávida do Cristo. Então, essa criança que Deus arrebata para junto de si é o Cristo. Então, o culto mariano aqui é um culto de esperança, no caso do Apocalipse. Quer dizer, Maria é concebida como aquela que dá esperança de que o Império Romano não vai vencer nem Cristo nem o cristianismo. Né? Então, a imagem da coroa, eu creio que, apesar dela ter servido para conquistadores espanhóis, para conquistadores portugueses, no caso da América Latina, é importante também lembrar que a coroa em Maria está estampada naquela imagem da mulher vestida de sol no Apocalipse. Então é legítimo, pastoralmente falando, que nós façamos, na nossa devoção, a coroação de Nossa Senhora.
aí tem que encontrar o lugar litúrgico correto e a catequese correta, né? Então, o lugar litúrgico, por exemplo, jamais é no lugar da preparação das oferendas, por exemplo, né? Ou logo depois da homilia, por exemplo, né? Vai fazer na missa, então faz ao final, de preferência depois da bênção final. Não é depois da missa, depois da bênção final, né? Então, antes de despedir o povo, né? Porque esse é o lugar litúrgico de Maria, né? Ela vem no final, né? Agora, eu gosto sempre de acompanhar, de fazer acompanhar a devoção pela catequese. Por quê? Um dos problemas que eu acho que nós temos atualmente é que algumas das nossas devoções se tornaram muito individuais e individualistas. Vou dar um exemplo, por favor, não me xinguem, não fiquem bravos comigo. Mãe Rainha e Nossa Senhora de Schoenstatt. As pessoas aqui da nossa paróquia são santas. Todas elas. São acho que 30 grupos. Envolve aqui 900 famílias. Olha que coisa grande. Só que a imagem da Nossa Senhora, para várias famílias, ela é levada através do muro. Sobe ali no muro, põe um banquinho do lado do muro, sobe e, vem pegar a imagem. Isso não é devoção. Isso é magia. A devoção é quando nós, então, devotamos, quando nós rezamos, quando nós conversamos. Por exemplo, Dieguito é devoto daquela Nossa Senhora que está no Morro em Guadalupe. Ele dialoga com ela, ele segue os conselhos dela. Os pescadores acreditaram na imagem. Mais do que na imagem. A imagem foi aquilo que nós chamamos na teologia dos símbolos de um significante. Foi um significante para ter um significado. E o significado era a devoção a Maria. Então nós precisamos também distinguir aqui a devoção da magia ou da superstição. Uma vez eu estava na casa da minha irmã, que faleceu, 2 dias antes dela morrer, né? Estávamos na sala e bateu alguém para entregar a imagem. E era o filho, era um dos filhos da mulher que veio trazer. Então ele vem de calção, sem camisa. Aí chama lá meu sobrinho, pega aqui, Pronto. Não é assim, né? Não pode ser assim. A devoção é sempre oracional. E toda oração é diálogo. Toda oração é afeto, é proximidade. Então eu vejo assim, como legítima a coroação de Nossa Senhora, é uma expressão devocional, e aqui a gente imita, uma das imitações é imitar o Apocalipse, a mulher vestida de sol. Nos últimos anos até se compôs uma canção a esse respeito. Agora nós precisamos superar essa magia, esse individualismo que a gente muitas vezes desenvolve. Que mais? Não sei se respondi, Maria, mas é um pouquinho Não, que sim. Perfeito, Padre. Muito obrigada. Padre, Oi. o senhor acredita, o senhor acredita que essa devoção, que a devoção mariana, em certos momentos, ela sobrepõe a importância de Jesus? Olha, eu diria que não só a devoção mariana, mas sábado, por exemplo, eu celebrei na comunidade de Santa Rita. Santa Rita é uma santa extremamente popular. Então, eu diria assim, o que acontece é o fenômeno da devoção. Porque a devoção, uma das características, eu dizia antes, que uma das características da devoção é a relação afetiva. Então, é a relação afetiva. A mãe se coloca diante da imagem de Nossa Senhora,
Aparecida, ou Nossa Senhora do Brasil, ou Nossa Senhora da Cabeça, Nossa Senhora de Fátima, e diz, por favor, minha senhora, livra meu filho de determinado mal. Isso. Né? A senhora é mãe, a senhora sabe o que eu estou passando. A senhora viveu a aflição de seu filho morrendo na cruz. Então me ajuda. Então aqui, a gente pede ajuda para quem? Para quem a gente conhece, para quem a gente tem intimidade. Certo. Né? Então, há uma intimidade na devoção popular, principalmente de Nossa Senhora e alguns outros santos. Essa sobreposição em relação a Jesus Cristo, que é um tema bastante interessante, e tem pesquisa sobre isso, viu? Que mostra, aí depende muito dos lugares, né? Por exemplo, é interessante como que Bom Jesus é algo praticamente maior do que muitas devoções de Nossa Senhora. Né? Mas o Sagrado Coração de Jesus, a mesma coisa. Mas não dá para falar a mesma coisa de Jesus Cristo crucificado. Né? Não dá para dizer a mesma coisa. Agora, o que é importante aqui perceber é que eu creio que o que aconteceu com a imagem de Jesus Cristo, do ponto de vista devocional, é que Jesus Cristo foi ficando muito dentro da doutrina. Tá. E foi ficando menos na devoção. Na devoção. Né? Então a doutrina foi dizer, não, a gente não devota a Jesus, a gente adora. Tanto que é interessante isso, né? A prática devocional, consequentemente adoracional, do Santíssimo Sacramento, acompanha a prática devocional mariana na Alta Idade Média. Porque, por exemplo, estou lembrando agora, a procissão de Corpus Christi, que liturgicamente não tem muito sentido, né? Que o sentido do corpo de Cristo está na Quinta-feira Santa. Né? E Corpus Christi é uma festa que foi colocada para refutar teses minimalistas da presença de Cristo na Eucaristia. Né? Que não adiantou muito também, porque 200 e poucos anos depois, aparece o Lutero, né? E que vai questionar a teologia da transubstanciação. Né? Mas a teologia da transubstanciação é algo que já começa a ser debatido na teologia cristã desde o século VIII. Tinha um diácono, Pócio, que foi condenado pela igreja porque ele já começava a duvidar de que o corpo e o sangue de Cristo estavam transubstanciados no pão e no vinho, respectivamente. Né? Mas no século XIII começa a festa de Corpus Christi. E começa na mesma época que as festas marianas, as procissões marianas estão acontecendo. Se a gente toma o século XIX, o século XIX tem uma irrupção do movimento mariano e do movimento eucarístico. Os congressos eucarísticos internacionais começam no século XIX. Né? Aqui no Brasil, vamos pegar Limeira. Né? Limeira, a igreja de Nossa Senhora da Boa Morte. Né? É a primeira igreja da cidade, a devoção mariana. Né? E aí a igreja que vai ser construída depois vai ser Nossa Senhora das Dores. Né? A Nossa Senhora das Dores. Né? E é interessante isso, gente, porque assim, o meu avô, então, a Nossa Senhora da Boa Morte, a criação da igreja ocasionou a criação da Confraria da Boa Morte. Né? E o meu avô foi confrade da Boa Morte e depois ajudou a construir, meu avô materno, ajudou a construir a catedral, né? Que é hoje a catedral, a Nossa Senhora das Dores. Mas o que eu estou lembrando aqui
Quando a minha mãe estava mais para o final da vida, no dia 19 de agosto de 2002, nós estávamos todos em volta da cama dela, no hospital, e chegou a minha tia, as duas tias minhas, chegaram, irmãs dela. E a minha tia Cecília disse assim, em voz baixa, mas que deu para escutar: Nossa Senhora da Boa Morte, dê uma boa morte para minha irmã. A gente pensou que a minha mãe fosse morrer aquele dia, mas ela morreu depois, né? Morreu 7 de setembro. Então, e paralelamente a isso, a devoção à Nossa Senhora da Boa Morte e a Confraria da Boa Morte em Limeira, a gente tem o crescimento dos Irmãos do Santíssimo do Sacramento, né? Que também se tornou uma instituição. Quer dizer, os leigos estavam já irrompendo, isso é outra característica da devoção popular. A devoção popular mariana, especialmente, é tipicamente laical. Né? Embora a gente tenha, por exemplo, a devoção que nós padres temos à Nossa Senhora, né? Nossa Senhora é a esposa dos padres, né? Como é o caso, por exemplo, do padre Montfort, né? que criou essa devoção de Nossa Senhora, esposa dos padres, dos sacerdotes, mas eu diria que ela é tipicamente laical, né? Então, eu diria assim, Jesus Cristo acabou sendo muito mais elemento de doutrina, né? Tanto que, se a gente olha, eu falo tanto do Vaticano II, mas vocês sabem que o Tratado de Maria no Vaticano II só foi colocado onde foi colocado por conta do Papa Paulo VI. Até então não se previa nenhum esquema que resultasse num documento específico para Maria. Nossa. Aí quando o padre, o Monsenhor Philips, ele vai falar com Paulo VI, dizendo: eu tenho uma redação, e Paulo VI, então, imediatamente, lê com ele aquele documento e diz: Maria é mãe da igreja, e Maria vai coroando a igreja. Né? Por quê? Isso também o padre Robert estudou lá, a Imaculada Conceição, o dogma da Imaculada Conceição do Papa Pio IX, e é interessante porque a pergunta é: por que o Papa Pio IX dogmatizou Maria? Porque a devoção popular estava muito maior que a doutrina mariológica. Tá. Agora, isso não vai acontecer tanto na cristologia. Cristo vai ser mais doutrina do que devoção. Né? Salvo algumas situações, como eu disse, essa do Bom Jesus, o Bom Jesus de Pirapora, por exemplo, e etc. Que mais? Obrigada. Padre, o senhor José Antônio Lucente, ele pede para o senhor explicar o que são os filhos ou filha de Maria. Bom, os filhos e filhas de Maria são aqui, analogamente ao movimento do apostolado, né, da oração. Então, eram chamados congregados marianos. É um movimento também que surge no século XIX, e ele surge como pessoas que vão devotar Maria. E aí tem um movimento próprio dos homens e um movimento próprio das mulheres. Né? E nessa devoção, então, são duas instituições. A instituição dos homens, então são os filhos de Maria, ou congregados marianos, e as filhas de Maria, as congregadas marianas. Esse movimento tem lugares que ainda tem. Tem lugares que ainda tem. Mas ele cedeu espaço aqui no nosso meio, ele acabou cedendo espaço, por exemplo, a Diocese de Limeira tinha, fortemente, quando pertencia à Diocese de Campinas, né? Cedeu espaço para o apostolado da oração, que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu diria que
são dois movimentos devocionais, de devoções diferentes, porque a devoção mariana e a devoção do Sagrado Coração de Jesus, que proporcionou também a devoção ao Sagrado Coração de Maria. Né? Agora, o Lucente, são movimentos, eu volto a dizer, devocionais com protagonismo dos leigos. Né? Por exemplo, na família da minha mãe, os irmãos eram filhos de Maria e as irmãs, e a minha mãe e as irmãs dela eram filhas de Maria. Né? Eu tenho uma tia que faleceu em 2019, minha tia Ivone, era casada com meu tio Vicente. Né? E a minha tia, ela ficou viúva por 13 anos. Né? Eu a visitava praticamente todos os finais de semana. Né? E teve uma época que eu estava ajudando numa paróquia bem perto da casa dela, eu tomava café todos os domingos com ela. Só não almoçava, porque ela almoçava muito cedo, né? 10h30, aí já não dava para almoçar. Mas a Tivone contava assim, que ela conheceu o meu tio por conta dos encontros marianos. Né? Por quê? No caso de Limeira, os encontros eram na igreja, Nossa Senhora da Boa Morte, só que tinha um espaço para os homens e outro espaço para as mulheres. E os horários eram praticamente os mesmos. Né? Então, ela dizia, eu conheci seu tio, ela falava congregado mariano. Né? Mas ser filha de Maria, ser filho de Maria, é ser devoto de Maria, reconhecer que é filho, que é filha, e fazer o papel de filho diante da mãe. Que mais? A Jussara está falando alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler, Jussara. Pode falar. Boa noite, a sua bênção. Deus abençoe. Quem é? É a Vera, a esposa do Marcão. Nós estamos assistindo junto aqui. Ótimo. Então, eu queria tirar uma dúvida. A gente tem recebido, até pela internet, né, mensagem de Nossa Senhora. Tipo assim, a pessoa fala que Nossa Senhora apareceu em tal local e falou tal coisa. Mas tem umas coisas cabeludas, tipo assim, Nossa Senhora fala para não tomar vacina. Fala de comunismo, fala umas coisas assim absurdas, né? E assim, eu queria saber sobre essas mensagens de Nossa Senhora. Dizem até que no Brasil tem locais que ela se manifesta, né, através de mensagens, né? Sim. Então eu queria saber sobre essas mensagens de Nossa Senhora. Quais são consideradas realmente assim, mensagens que a gente pode acreditar? Boa pergunta, Vera. E assim, é difícil responder, porque, na realidade, quando a gente fala da devoção mariana a partir da igreja, tem uma coisa na igreja, o padre Robert até fez menção na palestra dele semana passada, chamada em latim de sensus fidei fidelium. Eu vou escrever aqui. Vou escrever, só um minutinho. Então, sensus fidei fidelium. Sentido de fé dos fiéis. Né? Sentido de fé dos fiéis. Este é o critério para que a igreja reconheça uma devoção como eclesial. Né? É o caso de Nossa Senhora de Guadalupe, é o caso de Nossa Senhora Aparecida. Né? Então, a Igreja Católica, enquanto instituição, ela tem cuidado para reconhecer. Até porque, né, as chamadas aparições, né, o que é uma aparição? Quer dizer, nós temos aparição das mais diversas formas. Né? E as aparições, elas têm implicações vitais. Elas têm implicações diretas na vida humana. Por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, que foi reconhecida, uma aparição que foi reconhecida pela Igreja, mas
ela fazia um discurso anti-guerra e anticomunismo. Né? As críticas de Nossa Senhora de Fátima ao capitalismo, por exemplo, são bem menores do que as críticas que são feitas em relação ao comunismo. Né? E aqui não se trata de dizer aqui, tomar uma posição ou não. Isso é um fenômeno. Né? Agora, quais são os critérios, eu diria, dentro do sensus fidei fidelium, que temos que utilizar para dizer isso é reconhecido, isso não é reconhecido? É à medida que isso pertence ao sentido de fé dos fiéis. Né? Então, existem aparições, elas podem ser mesmo aparições, à medida que elas fortalecem o sentido de fé dos fiéis. Existem aparições que não encarão nesse critério, porque elas estão a serviço de um conjunto de ideias que não tem nenhuma relação com esse sentido de fé. Né? Então, por exemplo, é muito oportuno que Nossa Senhora apareça agora na pandemia para dizer para fazer isso ou para fazer aquilo, né? Favorecendo determinada ideologia. É oportuno isso. Então, em que medida isso tem sentido de fé? Né? Agora, eu sempre lidei assim, tem uma aparição, eu acho que é aqui em Jacareí. Nossa Senhora aparecia lá e o vidente era um jovem rapaz. E tinha 2 ou 3 pessoas da Paróquia Sagrada Família que vinham me trazer notícias dessa aparição. Eu me lembro que eles me trouxeram notícias, né? Me traziam notícias e tal. E uma vez eles me fizeram um pedido para falar disso na paróquia, né? Falar disso na igreja, que eles falassem. E eu não pude acolher o pedido, porque o que eles diziam não se coadunava com o sentido de fé dos fiéis. Né? Coisas assim que não tem muita razão de ser. Né? Diferente, por exemplo, quando a gente pega a devoção à Nossa Senhora Aparecida, eu volto a dizer, que é uma devoção silenciosa. Né? A Nossa Senhora vai atendendo silenciosamente as pessoas. Então tem algo aqui de um afeto profundo, de sentido da existência, que vai dando sentido propriamente à igreja. Né? Nesse tempo que o Dom Orlando conviveu conosco, uma das coisas que eu passei a admirar nele era o entusiasmo dele por Nossa Senhora Aparecida. O Dom Orlando era arcebispo de Londrina. E aí ele foi nomeado arcebispo de Aparecida, com já mais de 70 anos, né? E é muito interessante, eu até falei isso para ele, como o senhor adquiriu entusiasmo por Nossa Senhora Aparecida tão rapidamente? Ele disse assim, Padre Paulo, morar em Aparecida foi uma das coisas mais bonitas da minha vida. Aquilo é contagiante, porque é eclesial, porque é emocional, porque é emocional, que eu quero dizer, é afetivo. Né? Então, Vera, a gente tem que discernir essas aparições. Né? Nós temos que discernir. E outro dia, uma pessoa me perguntou assim, como é que eu faço para saber, essa pessoa foi vacinada já, com 2 doses, como é que eu faço para saber se tem vacina no meu corpo? E aí eu expliquei, não tem, então recebeu vacina, né? Foi lá, foi vacinado. Agora, é porque estão falando que não tem nada na seringa, que é a água, que é isso, que é aquilo. Quer dizer, aqui é o gesto, é a atitude de confiança que a gente tem que ter. Né?
E há, às vezes, o uso, né? O uso de imagens, de sensações religiosas, de imagens religiosas, para defender determinadas ideias. Como é que a gente sabe que são simples ideias e não são elementos no sentido da fé? Exatamente colocando dentro da regra de fé. Então, e depois outra coisa também, né? A igreja reconhece aparições depois de muita observação. Né? Eu estava buscando um documento de Medjugorje, e nós não temos um documento definitivo de Medjugorje. E a Nossa Senhora de Medjugorje é dos anos 80, né? Do comecinho da década de 1980. Então já tem 40 anos. Então eu fui buscar lá no site do Vaticano, estava procurando outro dia, e eu tenho o Padre Ney, né, de Souza, pedi para ele se ele sabia do arquivo do Vaticano, cara, arquivo apostólico, se tem algum documento. Ele disse: olha, Paulo, até onde eu sei, ele é historiador. Eu não conheço um documento definitivo. As observações ainda continuam. Né? Então, muita coisa. E hoje, Vera, a gente está numa época, infelizmente, também das fake news, né? Como diz o Papa. Bom, o que mais? Senão vamos encerrando. O da Jussara, padre, o senhor chegou a... A devolução... A devolução do movimento de mães que oram pelos filhos. O senhor acredita que sim, é uma devolução? Devolução, Jussara, uma devoção, né? Não devolução, eu quis dizer devoção. Né? Boa noite, Padre Paulo. Boa noite. Padre Paulo, sua bênção. Deve ter sido o corretor aí, é devoção, Padre Paulo. Bom, não, é uma devoção, claro. É uma devoção, né? A mãe se coloca diante de Nossa Senhora e pede pelo filho. É uma devoção. Por que eu falo que é devoção? Porque a mãe acredita que Nossa Senhora vai ouvi-la. Né? Acredita que Nossa Senhora vai ouvi-la. E minha mãe, por exemplo, minha mãe tinha muita intimidade com Nossa Senhora. Né? Aí no dia que eu fui defender minha tese de doutorado, ela e meu pai estavam comigo lá em Roma. Era um dia de muito calor, 37 graus. Né? Então, eu fui até o quarto deles e falei assim: olha, eu vou antes e encontro vocês lá na universidade. Aí, eu já estava, né, com a roupa oficial, né, com o terno, tudo, para poder ir até a universidade. Aí ela falou assim: olha, meu filho, já pedi para Nossa Senhora, você vai ser aprovado, viu? Vai ser aprovado com boa nota. Ela já falou para mim. Né? Então, essa intimidade, né, que muitos de nós temos, né, que uma mãe tem. Eu dou o exemplo da mãe porque é o exemplo que eu mais conheço, que eu mais ouço aqui nas nossas comunidades. Né? Essa intimidade é devocional, porque uma das características da devoção é a confiança, que vem pelo afeto. Então, por isso que eu digo, Jussara, que é devocional. Porque tem afeto, porque tem confiança, porque tem relação, e relação até de reciprocidade. Né? Caso típico, por exemplo, das promessas. Padre Paulo, esse movimento da Mãe Rainha, para que se tornasse uma devoção, teria então que fazer como o movimento das mães que oram pelos filhos? Não, quando eu falo da Mãe Rainha, né, não estou dizendo, tem a devoção à Mãe Rainha existe, a Mãe Rainha Nossa Senhora de Schoenstatt existe, o Padre Kettenich fundou o movimento, e o Padre Kettenich, com o movimento de Nossa Senhora Mãe Rainha, ajudou muita gente.
E o movimento continua ajudando. O que eu faço de crítica é que algumas pessoas que assumem o compromisso de devotar Nossa Senhora Rainha de Schoenstatt não o fazem. Então, não rezam, não acolhem a imagem com a devida honradez, não passam a imagem para outra família com a devida honradez. É isso. Agora, a devoção existe. Né? A confiança existe, o carinho existe, o afeto existe. Né? E o padre Quedinich fez grandes obras. Tem um padre em Campinas que era padre desse movimento, padre Mateus. Eu fui até da banca dele de mestrado, e agora ele é professor na PUC, está terminando o doutorado dele nos Jesuítas em Belo Horizonte, e ele fez um trabalho muito interessante sobre a devoção que o padre Quedinich tinha a Nossa Senhora Rainha de Schoenstatt. Né? E muito interessante, porque pela devoção, o padre Quedinich idealizou um tipo de sociedade. Né? Em plena metade do século XX, ele idealizou uma Alemanha que não fosse totalitarista como a Alemanha nazista. Vejam que interessante, Jussá. Né? E a devoção popular católica, sempre eu friso muito esse ponto, é uma devoção de afeto, de compaixão, de misericórdia, de perdão, de solidariedade, né? Sem sombra de dúvidas. Obrigada, Padre Paulo. Muito bem, gente. Obrigada. Eu acho que nós, de nada, acho que nós podemos ir encerrando, né? Agradeço muito a vocês esses 2 dias de presença. E nós vamos fazer outras vezes. Padre Paulo. Oi? Padre Paulo. Pois não. Oi. Padre, antes de encerrarmos, eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de participar desse encontro, porque para mim foi de grande aprendizado. Então, agradeço muito ao senhor, ao Padre Robert, viu? E que Deus acompanhe sempre vocês, que os abençoe imensamente. Muito obrigada. Muito obrigado. Lucia é de Curitiba, né? Eu sou de Curitiba. Agora eu sou daqui. Muito bem. Aí eu conheço bem o Dom Peruso, né, que é o arcebispo de Curitiba, porque ele era bispo de Francisco Beltrão, e eu fui dar um curso lá em 2012, acho, sobre o Vaticano II, fiquei uma semana lá com ele, né, e foi uma oportunidade muito, muito boa, né? E ele é um biblista. A especialização dele, ele é doutor em teologia bíblica, né? Gosto muito dele. Mas eu quero agradecer muito vocês. Nós vamos fazer outras vezes, né? Nós vamos combinar no Conselho Pastoral outros ciclos de palestras, né? E eu pensei assim na Nossa Senhora, na devoção à Nossa Senhora do Brasil, a gente refletir um pouquinho mais perto da festa de Nossa Senhora do Brasil. Então, lá para o final de agosto, a gente pode estar fazendo algum evento que possa trazer também a reflexão sobre Nossa Senhora do Brasil. Então, vamos terminar honrando Maria, né, com a oração que é sempre dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a todos vocês, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, gente. Um grande abraço. Obrigada, igualmente. Obrigada, Padre, igualmente. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada.